That's here. That's home. That's us. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. E hoje o nosso assunto é mais do que especial. Olha só, nós vamos falar sobre uma figura que para mim é absolutamente fundamental para a astronomia que a gente pratica aqui e debate no Brasil. Sim, e acho que a gente devia começar com uma constatação meio óbvia, mas que é sempre bom lembrar. Quando a gente olha para o céu, com todo esse aparato tecnológico que a gente tem, muitas vezes a gente nem pensa em como a gente chegou até aqui. Exatamente, Marco. E é nesse ponto que entra o João Evangelista Steiner, um astrofísico que infelizmente a gente perdeu em setembro de 2020, mas que deixou uma marca que é, na minha opinião, inesquecível na ciência brasileira. Pois é, Rodrigo, foi uma perda enorme. Ele tinha 70 anos, estava no auge da sua capacidade intelectual e nos deixou de forma tão repentina. A história dele é muito interessante, porque começa lá no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada São Martinho. Ele nasceu no dia 1º de março de 1950, numa família de agricultores de ascendência alemã. E acredita que ele só aprendeu a falar português com 10 anos de idade. A língua da casa e da comunidade inteira era o alemão. Imagina você, com toda a sua formação, vir de um contexto onde a língua materna é outra, e ainda assim se tornar uma das mentes mais brilhantes da astronomia nacional. E o mais interessante, ele mesmo dizia que essa origem alemã tinha um lado bem humorado, porque ele era descendente da família Boeing, mas, como ele mesmo brincava, ele era o lado pobre da família. Pois é, o William Boeing foi para Seattle e fundou a empresa de aviões, e o Werner veio para Santa Catarina. Mas, brincadeira à parte, a trajetória acadêmica dele é impecável. Ele se formou em física pela USP, fez mestrado e doutorado no famoso IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. E, aliás, você sabia que ele foi o 3º doutorando em astrofísica do Brasil? O orientador dele foi José Antônio de Freitas Pacheco. E foi lá que ele realmente começou a se apaixonar pelo que ele chamava de o maior e melhor laboratório que existe, que é o próprio universo. E essa paixão veio cedo, de quando ele tinha uns 7 anos de idade e estava limpando um pasto com sua mãe. Ele perguntou onde é que o mundo terminava. E a mãe, numa tentativa de explicar a imensidão, disse que o fim do mundo era muito longe, até mais longe que a Alemanha. E ele guardou essa ideia, essa noção de infinito. 20 anos depois, um parente veio da Alemanha visitá-los. As estradas eram ainda de terra, cheias de poeira e curvas, uma viagem bastante difícil. E quando esse parente chegou, ele sentou na primeira cadeira que viu e disse: "Agora eu sei onde fica o fim do mundo." E o João Steiner, já com os seus 27 anos, se sentiu completamente validado na sua pergunta de infância. É uma história que mostra como a curiosidade dele era algo inato, uma questão de olhar para o horizonte e querer entender o que está além. E essa curiosidade o levou a estudar física. Claro, porque a física respondia às perguntas mais fundamentais. E já no 3º ano de graduação, ele tomou uma decisão crucial. Ele olhou para cima e percebeu que o melhor laboratório de física era o universo. E ele não estava errado. Os extremos da gravidade, temperatura, campos magnéticos, escalas imensas, absolutamente tudo isso está lá fora. E o trabalho do astrofísico é justamente descobrir como transformar isso num laboratório, como extrair informação da luz que chega até nós. E o foco inicial dele na pesquisa foram buracos negros. A astronomia de raio-x estava começando e ele se dedicou a estudar a acreção de matéria em objetos compactos. No mestrado, ele construiu um modelo teórico para o Cygnus X1, que foi a primeira candidata forte a ser um buraco negro. Ele calculou o espectro de raio-x que um disco de acreção ao redor de um buraco negro emitiria e mostrou que as observações batiam com a teoria.
E no seu doutorado, ele expandiu esse modelo para outros objetos, indo em direção às anãs brancas, estrelas de nêutrons e, claro, os próprios buracos negros. E é fascinante como ele explicava essa física, dizendo que a energia liberada não vem de fusão nuclear, como no Sol, por exemplo, mas da conversão de energia gravitacional em energia cinética, e depois em calor, quando a matéria cai nesse poço gravitacional profundo. E é essa energia que a gente detecta. Mas o que ele estudou, e o que eu acho mais genial, foi uma maneira de identificar esses buracos negros. Como ele mesmo explicou, é uma questão de massa. Uma anã branca tem um limite, o limite de Chandrasekhar, de 1,4 massas solares. Uma estrela de nêutrons tem o limite de Volkoff-Oppenheimer, de umas 3,5 massas solares. Se o objeto for mais massivo que isso, só pode ser um buraco negro. Exato, mas a dificuldade naquela época era fazer essa medição. E isso mostra a complexidade do trabalho. É uma área difícil que exige uma precisão e dedicação enorme. E além da pesquisa, ele fez contribuições teóricas importantíssimas. Por exemplo, ele propôs, em parceria com o astrônomo americano Jules Halpern, que as galáxias chamadas linears contêm núcleos ativos e, portanto, buracos negros supermassivos. E olha só, antes disso, a gente não sabia que a maioria das galáxias tinha um buraco negro no centro. Foi uma grande virada de chave na astrofísica. Galáxias linears, que do inglês é Low Ionization Nuclear Emission Line Regions, são galáxias que possuem um tipo específico de núcleo com atividade de baixa energia. Emitem luz de átomos fracamente ionizados ou nêutrons no centro, diferentemente dos quasares ou buracos negros supermassivos que engolem matéria de forma violenta. E o João também propôs uma classificação de quasares que identificou, pela primeira vez, um grupo de objetos que hoje são conhecidos como linhas estreitas de galáxias Seyfert. Esses objetos estão associados a buracos negros brilhando no seu limite máximo, e isso ajudou a gente a entender como esses monstros cósmicos se comportam. Mas ele era incansável. Ele trabalhou duro durante 2 décadas com os sistemas binários de variáveis cataclísmicas, nos quais uma anã branca captura a matéria de uma estrela de sequência principal. Isso pode resultar na fusão entre as 2 estrelas, gerando uma nova. E junto com um dos seus ex-alunos, o Marcos Dias, ele identificou uma classe de 4 estrelas com propriedades espectroscópicas e fotométricas semelhantes, que eles batizaram de estrelas V Sagittae. É impressionante. E o mais curioso é que no ano da sua partida, pesquisadores da Universidade do Estado da Louisiana anunciaram que o sistema binário V Sagittae, que faz parte dessa classe, vai se fundir em uma nova por volta do ano de 2083. E para além, ela vai se tornar temporariamente o ponto de luz mais luminoso da Via Láctea, a estrela mais brilhante do nosso céu, antes de se transformar numa estrela gigante vermelha. É quase poético pensar que uma das descobertas dele vai se tornar um grande espetáculo celestial daqui a algumas décadas. Será que estaremos aqui ainda para testemunhar isso, Rodrigo? Bom, eu estarei com os meus 92 anos. E eu com meus 89, Marco. Olha só, vai ser um grande prazer testemunhar isso sim, viu? Vamos torcer pra gente ter saúde e chegar lá e conseguir olhar pra cima e observar esse fenômeno e, por que não, contar para os nossos queridos em volta que isso foi uma das descobertas de João Steiner, um astrofísico que na nossa juventude a gente pôde acompanhar um pouco do trabalho e fazer esse episódio aqui, né? Com certeza, Marcos. A gente vai estar na temporada, 60 já do CentauriCast? Por aí, eu acho que é por aí mesmo. Não fiz as contas, mas eu acho que tá por aí mesmo. Mas isso tudo, gente, mostra como a ciência produzida por João Steiner era viva, conectada com o futuro. Mas além da pesquisa, ele também teve uma atuação fundamental na gestão da ciência do país. Depois de seu pós-doutoramento em Harvard, onde ele trabalhou no Observatório Einstein e até resolveu um problema de foco no telescópio, algo que os engenheiros da NASA não tinham conseguido, ele voltou ao Brasil com uma visão mais clara do que precisava ser feito no país e pela ciência. Brabo demais, hein? Essa história do foco do telescópio Einstein é sensacional. A NASA e Harvard tinham tentado de tudo, e ele, que era novato,
Chegou lá, estudou o problema e em 2 ou 3 semanas descobriu que o escudo magnético do satélite era 50 vezes pior do que o especificado. E isso mostra o poder de um olhar fresco sobre um problema antigo. E é curioso como ele descreve a cultura dos estadunidenses, dizendo que quando você mostra competência, o seu futuro está garantido. Ele foi contratado pelo Smithsonian, mas mesmo assim decidiu voltar ao Brasil. E a decisão de voltar é algo que eu acho que todo cientista brasileiro que estuda fora deveria ouvir. Ele foi muito claro, e aqui eu cito as suas próprias palavras. Uma pessoa que recebe educação pública como eu recebi, que se torna cientista graças a isso, deve à sociedade que o apoiou. Para ele, isso era uma crença fundamental. E quando ele voltou, no ano de 1982, o cenário da astronomia brasileira era quase medieval. Ele descreve que no IAG eles tinham 5 calculadoras HP25 para todo o departamento. Olha só. Se alguém precisasse de uma, tinha que esperar na fila. E os computadores eram enormes, com cartões perfurados, e as observações eram feitas com chapas fotográficas, que eram tecnologia de, pasmem, 1890. A coisa era abissal, e aí que entra a figura do gestor. Ele viu que a astronomia brasileira não iria a lugar nenhum sem um salto na infraestrutura, e ele começou a articular essa mudança. Não foi fácil porque ele encontrou resistência. Muitos achavam que o que existia já era o suficiente, que não precisava de mais, porque não tinham noção do atraso que o Brasil estava. Ele foi incansável. Uma das suas primeiras batalhas foi modernizar o Observatório Pico dos Dias, que fica em Itajubá, Minas Gerais. E para isso, ele trouxe o primeiro CCD, um sensor digital para imagens, para o Brasil. Só que o Pentágono dos Estados Unidos vetou a importação do chip, considerando tecnologia sensível. E você sabe o que ele fez? Ele pediu verba para importar uma câmera astronômica com o CCD embutido e combinou com o vendedor para não especificar que tinha o chip lá dentro. Mandou um pesquisador para ajudar a montar e esconder o CCD e funcionou. Genial! E isso foi em 1986. A partir daí, a astronomia brasileira começou a fazer ciência moderna, com processamento de imagens e computadores. Mas ele não parou por aí. Como eu disse, ele era incansável. Ele viu que o modelo de cada grupo ter o seu próprio instrumento, o que ele chamava de cada líder ter a sua igreja, não funcionava. E foi aí que ele propôs a criação do Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, ao CNPq, e conseguiu. Foi o primeiro laboratório nacional brasileiro, em 1985, 15 anos antes do Laboratório Nacional de Luz Sínchrotron. A ideia era ter uma infraestrutura compartilhada nacionalmente. Com isso, eles conseguiram recursos de forma mais eficiente e o nível de pesquisa aumentou ainda mais, porque todos eram obrigados a competir em pé de igualdade. Essa visão de infraestrutura compartilhada, que é algo básico hoje, quase cultural, era revolucionária na época. E o sucesso do LNA foi o que permitiu o passo seguinte, que foi a participação do Brasil em grandes consórcios internacionais. Exatamente. Se o LNA mostrou que o Brasil sabia fazer gestão de grandes projetos, a entrada no telescópio Gemini e depois no SOAR, ambos no Chile, foi um reconhecimento. Atualmente, os astrônomos brasileiros têm 6,5% do tempo no Gemini e cerca de 30% no SOAR. Isso é fruto direto dos esforços de Steiner. E ele, como pesquisador, sabia usar esses telescópios. Ele foi um dos pioneiros do uso de uma técnica chamada espectroscopia de campo integral, o IFU. Basicamente, em vez de colocar uma fenda sobre a galáxia e obter um único espectro, você coloca uma matriz de lentes, cada um com uma fibra ótica, e gera um espectro para cada ponto da imagem. Você obtém um cubo de dados, as coordenadas x e y e o comprimento de onda. É uma quantidade imensa de informação. E ele contou que, quando recebeu o primeiro dado, ninguém sabia como trabalhar com aquilo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa.
E aí ele teve que desenvolver os métodos para extrair a informação desse cubo. Ele e os alunos dele desenvolveram métodos que são ainda a referência mundial. E com essa nova técnica, ele liderou um projeto ambicioso chamado Diving 3D, que era um recenseamento de buracos negros nos núcleos das galáxias do grupo local. Esse foi o recenseamento mais preciso já realizado até então, e tinha como objetivo explicar e quantificar o número de buracos negros existentes, além de quantos deles estão capturando matéria e quantos não estão. E isso mostra a amplitude do trabalho dele. Ele não só estudava buracos negros teoricamente, como desenvolvia as ferramentas para encontrá-los e mapeá-los. E ele não reclamou da falta de ferramentas, ele criou as ferramentas. E essa capacidade de inovar metodologicamente é tão importante quanto as descobertas em si. Porém, como toda grande mente, ele também tinha uma visão crítica. Um dos temas que ele abordou com mais veemência foi a participação do Brasil no European Southern Observatory, o ESO. Ele era contra. Ele descreveu uma carta com 6 páginas, ainda em 2010, prevendo que o Brasil iria gastar muito dinheiro e tempo, e que no final não teriam os benefícios esperados. E a previsão dele era bastante pessimista. O custo era de 255 milhões de euros, mais 25 milhões por ano só de manutenção. E o pior para ele era a falta de proporcionalidade. Por exemplo, no Gemini e no SOAR, você contribui com o X% do dinheiro e tem X% do tempo de observação. No ESO, isso não aconteceria. Você paga pelo direito de competir em condições desiguais. E não podemos esquecer do trabalho dele na divulgação científica. Ele tinha um programa semanal na Rádio USP, chamado Entender Estrelas, que eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido. E ele também tinha um curso gravado, chamado Astronomia, uma visão geral 1 e 2, que tem muitos milhares de visualizações no YouTube. Eu já assisti todos esses vídeos, Marco. E ele ainda tinha um projeto focado em treinar professores de escolas em ciências em todo o Brasil. Ele reconhecia o papel fundamental que os professores têm na promoção da ciência e investiu pesado nisso. Isso tudo é um legado imenso. Ele inspirou uma geração de jovens astrônomos. Tem um relato de uma aluna, a Catarina Aidar, que foi orientanda dele, que contou que decidiu estudar astronomia depois de assistir aos vídeos dele no YouTube. Isso é um testemunho do impacto direto que ele teve na formação dos novos cientistas do Brasil. A perda dele no dia 10 de setembro de 2020 foi um choque. Ele estava em São Martinho fazendo uma caminhada matinal com o filho Renato, quando sofreu um infarto. Ele era uma figura vibrante, tão cheia de energia e entusiasmo, que a ideia de que ele não está mais aqui é muito triste. E ele faleceu naquela terra que ele amava, o sítio da família, rodeado pelas montanhas e por um rio de águas cristalinas. Ele deixou a esposa Eliana, com quem foi casado por 45 anos, e os filhos Renato, Ronaldo e Eduardo. O amigo e colega Augusto Daminelli disse uma frase que eu acho que é a melhor homenagem que a gente pode fazer. Nas palavras dele, para alguns indígenas do Brasil, quando uma pessoa morre, ela se transforma numa estrela. João agora é uma das estrelas de primeira grandeza. E é exatamente isso. Ele se foi, mas o trabalho dele, a infraestrutura que ele construiu, os métodos que ele desenvolveu e a paixão que ele transmitiu continuam vivos. A astronomia brasileira hoje, a capacidade de a gente olhar para o céu com telescópios de ponta, é fruto do trabalho incansável desse homem. O legado dele é o modelo que a gente usa e a base para as futuras gerações continuarem a fazer o que ele fez de melhor, ou seja, transformar a luz das estrelas em conhecimento. Ele nos mostrou que, com visão, competência e, acima de tudo, com um profundo senso de dever para com a sociedade, é possível fazer ciência de ponta em qualquer lugar do mundo. O João Steiner foi um visionário. Ele nos deixa um exemplo de como lutar pela ciência, de como construir pontes, de como acreditar no potencial do país. Ele soube enxergar o que a maioria de nós só vê como alguns pontinhos de luz no escuro. Exato.
E te dizer, ouvinte, que em 2015, no nosso primeiro ano de física na UFSCar de Sorocaba, eu estive na palestra que ele deu lá no campus e confesso que me arrependo de não ter pedido uma foto para ele. Eu também estava nessa palestra, Marco, e realmente foi como ver um grande ídolo falando com a gente ali, naquele mesmo espaço. O João Steiner tinha um jeito especial de ver o mundo. Ele viu os buracos negros onde ninguém viu nada. E viu um futuro para a astronomia brasileira onde muitos achavam impossível. E é por isso que hoje a gente dedica esse bloco em especial à sua memória. E com certeza o Ecos do Universo vai continuar navegando por esse universo que ele tanto amou e ajudou a desvendar. Com toda certeza, Rodrigo. E que a gente possa, de alguma forma, dar continuidade a esse trabalho. Que a gente possa honrar esse legado olhando para as estrelas não só com os olhos, mas com a mesma curiosidade e a mesma determinação que ele tinha. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.